A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós viemos aqui para meditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero estar terminando o livro de Esther. Então hoje nós vamos ler Esther, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a sua vida e tiveram sossego dos seus inimigos. Então eu quero dizer para vocês que quando os judeus receberam a notícia de que havia um decreto para que todos os judeus fossem mortos, eles enfrentaram ali primeiramente uma batalha espiritual. Por quê? Porque havia um acusador ali dizendo na mente deles, lembrando que eles iriam morrer, né? Ali afligindo eles com essa notícia. Essa notícia afligiu a alma dos judeus. A Bíblia fala que eles viveram em dias de luto, então eles tiveram a primeira batalha, foi do campo espiritual, da mente que aquele povo enfrentou. Mas quando a rainha contou para o rei, que fez um novo decreto dizendo para o povo se defender, é porque eles estavam prostrados, vivendo dias de luta. Eles tinham vestido roupas de pano de saco, se cobrido de cinza, estavam pelas praças, em prantos, em choros, angustiados, aflitos, porque o dia se aproximava, né? Havia uma sentença, um decreto dizendo que eles iriam morrer. Então o rei deu essa liberdade, essa autoridade para Esther escrever, e ela juntamente com Mordecai escreveu, dizendo para o povo se defender. E quando essa carta chegou até eles, a Bíblia fala que eles se dispuseram a defender e tiveram sossego. Então todos os judeus que se dispuseram a defender, eles tiveram sossego dos seus inimigos. E aqui no versículo 22 diz: como nos dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que lhe mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. Então ela, depois que eles tiveram sossego, ela escreveu um novo decreto dizendo para eles lembrar, né, do mês de Adar, que fosse um mês de comemoração, né, um mês que eles viessem lembrar que os dias de tristeza foi mudado em alegria, os dias de luto foi mudado em festa. Então está escrito, é um decreto, né, para que o povo de Deus venha comemorar, né? Porque o povo de Deus enfrenta uma batalha espiritual. Aqueles que enfrentam essa batalha espiritual no campo da alma, aqueles que vivem aflitos, aqueles que vivem angustiados, aqueles que se veem em aperto, aqueles que acham que não tem mais jeito. Há um decreto dizendo que haverá um dia que você vai ficar livre de todos os seus inimigos, que vai ter sossego. Aquele povo judeu, eles só tiveram sossego porque eles se dispuseram a lutar e se levantaram, né? Não deixou que aquela notícia deixassem eles caídos, prostrados. Não, eles se levantou, eles tiveram coragem, eles agiram depois de um decreto dizendo para eles: defendam as suas vidas, se levantem, se disponham. Então aquele povo só ficaram livres dos seus inimigos porque eles se dispuseram a lutar. E deixou-se um decreto, uma carta que era para ser lida de gerações e gerações. Aqui no versículo 27 diz que todos os que se achegassem, ele não deixaria de comemorar com esses 2 dias, segundo o que escreveram no seu tempo marcado. E no versículo 28 diz que estes dias seriam lembrados em comemoração, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então é isso que a rainha deixou escrito, né?
carta dizendo, olha, que esses dias de alegria jamais sejam extinguidos, né? Jamais caduquem. Então eu quero dizer para o povo de Deus, para aqueles que têm essa batalha espiritual, que estão enfrentando da alma, a tristeza da alma, a angústia do espírito, a aflição, que haverá sim um dia que você vai se ver livre de todas essas angústias. O povo judeu alcançou isso em vida, aqui na terra, o dia que eles ficaram livres, o dia do sossego. Aquelas pessoas que estão passando por aflição, mas a palavra de Deus diz que haverá sim o dia do sossego, o dia de paz, o dia de tranquilidade, e esse dia está no Senhor. Essa alegria, ela vem do Senhor. Somente o Senhor pode preencher, exterminar esses inimigos que lutam dentro de você, que traz tristeza. Somente o Senhor pode mudar esse dia de tristeza que você que está aí do outro lado me assistindo. Somente o Senhor pode mudar esses dias de aflição que vocês estão vivendo em alegria, né? O povo judeu, com certeza, eles travaram essa batalha espiritual na mente primeiro, né? Depois que eles se levantaram para o combate, lutou, aí sim eles tiveram sossego. Se defendam. A maneira de o cristão se defender é usando a própria palavra de Deus. Defendam a vida de vocês do mal. Não deixe o inimigo apossar de você as coisas do mundo. Não deixa, porque o povo só se viu livre depois que eles se dispuseram a lutar pela própria vida, para se manter vivo. Eu estou falando da vida espiritual. Não deixe que as vaidades do mundo venham te vencer, venha dominar o teu ser, né? Mas lutem, entra na batalha, guerreia, se disponha, né? Então, a Bíblia também nos fala que no versículo 10, depois de tudo isso, impôs o rei Assuero, tributo sobre as terras, e a Bíblia fala que quanto aos atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não estão escritos no livro da história do rei da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar de todo o seu povo, e trabalhando pela prosperidade de todo o povo e da sua raça. Então ele era um homem estimado. Mordecai se tornou o maior depois do rei. Ele foi um homem que trabalhou pelo bem-estar da sua raça, né? Ele era muito querido, ele era estimado entre os seus irmãos. Ele foi um homem que foi engrandecido. Ele foi um homem que o rei honrou. Então, que Deus abençoe vocês, que estas palavras possam ter sido de grande bênção para a vida de vocês. Medita, meus irmãos, a esperança. O Senhor quer livrar o povo dele de toda angústia, aflição, tristeza, da batalha do campo espiritual da mente, daqueles que estão travando por essas batalhas. Todos os dias há esperança. O Senhor promete dias de sossego, dias de paz. Não quer dizer que você não vai enfrentar a tribulação, mas aqueles que depositam a confiança no Senhor, eles vão enfrentar a tribulação em paz, né? Não vai enfrentar angustiado, como o povo judeu estava. Não, haverá dias de alegrias, dias de tranquilidade, dias em que vocês irão se ver livre de toda aflição, angústia, tristeza. O Senhor quer converter os dias de tristeza em alegria na vida dos que confiam nele. Que Deus abençoe vocês. Os judeus alcançou o sossego. Por quê? Porque eles se dispuseram a lutar, a defender as suas próprias vidas. E ficou escrito que era para ser lembrado de geração em geração. Para que todos
Venham viver dias de alegria, e esses dias é na presença do Senhor. É quando o cristão entra na presença do Senhor, ele sente essa alegria que só o Senhor pode dar, só o Senhor pode preencher o coração do homem dessa alegria. Então esse dia está no Senhor. O Senhor promete que há de chegar esse dia para a vida de todos que confiam nele. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Amém?